Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! E cara, eu tava com tanta saudade, velho, de gravar aqui vídeo pro canal. Infelizmente eu tive que dar um sumiço aí por mais de uma semana, já vai fazer 12 dias, mas basicamente o meu trabalho assim ficou com muita coisa pra atolada, assim, coisa pra fazer, tive que entregar a apostila, também tive umas provas muito importantes pra corrigir, assim, prova de seleção, de Olimpíada Internacional, né? Escolher os estudantes brasileiros que vão representar a gente na Olimpíada Internacional de Matemática, né, esse ano, que eu tenho certeza que eles vão representar muito bem, porque eles foram muito bem nos testes de seleção, assim, corrigindo, deu mau gosto de ver. Que demais! E cara, assim, né, acabou que eu tive muita coisa pra fazer e por isso que eu tive que dar uma pausa no canal, né. Só que agora estamos de volta, cara, estamos de volta, eu tô bem empolgado assim, né, eu confesso até que no começo assim eu peguei e olhei assim, meu irmão, como é que eu mexo aqui nesse programa? Mas no instante eu aprendi aqui rapidinho. Ainda bem. E eu não poderia deixar de gravar um vídeo de um quadro diferente, que é justamente o pedido de inscrito, porque esse quadro é justamente pensando em você, amigo internauta, nas suas dúvidas, nos seus problemas, o que você quiser trazer aí, tá certo? De problema assim para eu resolver, coloque aí nos comentários, tá certo? Esse quadro assim foi feito especialmente para isso. E esse canalzinho foi feito justamente pensando em você, amigo internauta, né? Eu que criei esse canal aqui no YouTube justamente para poder ajudar aqueles que mais precisam aí, né? É verdade. E falando em ajudar, amigo internauta, já queria pedir uma ajuda rapidinho para você. Já aproveita aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, chegou agora, tá gostando do conteúdo, se inscreva aí, cara. Ativa o sininho também para não perder mais nenhum vídeo novo. Já estamos com 1.900 inscritos, cara. Tá faltando bem pouquinho para chegarmos aos 2.000 inscritos, se Deus quiser. A gente chega e eu vou fazer um especial de 2.000 inscritos que vocês vão achar muito legal, né? Muita baguncinha e muita diversão. Agora que eu já fiz aqui o merchan, né? Vocês estão vendo aqui o título do vídeo, né? Eu vou fazer aqui questões de geometria analítica sem usar geometria analítica, né? What? Porque muitas vezes o cara olha assim, não, esse negócio aqui de geometria analítica, gráfico, x, y, os caras tem que meter umas equações da reta, das circunferências, fazer um montão de conta, e a coisa não é bem assim. Existem muitas saídas elegantes em questão de geometria analítica, você pode combinar outros conceitos matemáticos, e as 3 dúvidas dos pedidos de inscrito que eu escolhi foi justamente tomando essa temática, né? Então, espero que vocês gostem do vídeo e bora lá ver quais são as questões. Então, só bora! Bora! E amigo internauta, o primeiro pedido aqui de inscrito, certo? Foi feito aí pelo João Ponto, que ele pediu para eu resolver durante a live essa questão aqui, só que acabou não dando tempo, né? E essa questão o cara pensa, poxa, eu vou ter que juntar 2 funções, fazer uns gráficos muito loucos do seno, do cosseno. Mas não, a gente vai ver que é algo bem intuitivo, certo? E vamos ver no céu daqui para entender direitinho, certo? Ele diz o seguinte, vamos supor que o C ele é uma constante real não nula, tá certo? E aí ele pede para encontrar o valor do A para o qual f é contínua, ou seja, f de x igual a 2 cosseno x, se o x for menor do que igual a C, e ax2 mais 10 se o x for maior do que C, né? Então, amigo internauta, a gente está lidando aqui com função de continuidade, com analítica. O cara pode olhar assim, meu irmão, cara, vai ter que usar cálculo muito louco, né? E tal, só que não, né? Na verdade, vamos ver o seguinte, vamos pegar essa função 2 cosseno de x, a gente sabe que ela é mais ou menos um oscilador aqui, né? Tipo, imagina você botando uma mostarda zona aqui, tá ligado? Ó, e aí oscilando. Tô falando aqui um desenho bem rústico mesmo, certo? Só pra gente entender o que tá acontecendo. Isso aqui é uma parábola, tá certo? Uma parábola que pode ser tanto para cima quanto para baixo também, ok? E aí, uma delas aqui passa pelo 10, outra passa pelo 2 aqui e o ponto de mínimo é menos 2. E a gente já percebe logo de cara o seguinte, o meu A ele vai acabar sendo um número negativo, né? Para a concavidade aqui ficar para baixo e ela intersectar. Só que o que acontece? A minha função, ela tem que ser uma função contínua aqui, né? Eu quero um x menor do que ou igual a c, dando o valor do cosseno, e a partir de um certo ponto c aqui, o meu x, ele tem que ser uma função quadrática, né? Então, em outras palavras, se eu for, sei lá, vamos supor aqui que o c é maior do que zero, né? Só pra gente entender. E aí, o que é que vai acontecer? Antes do C, eu estou seguindo esse comportamento, né? Estou seguindo aqui o comportamento da função cosseno, tá certo? Então, estou seguindo ele bem aqui, ó. Aqui ele tá só passeando, tá entendendo?
O cara tá muito louco. Aí chegou aqui, ó, no ponto C, aí ele, opa, agora eu vou deixar de assumir esse comportamento, eu vou assumir esse comportamento aqui, né? E aí ele vai e desce com uma parábola, certo? Só que, para poder a coisa ser contínua, nesse carinha aqui, o meu cosseno ele não pode estar descolado da minha parábola, tá certo? Não pode estar descolado nem por cima e nem por baixo, ele tem que estar coladinho para manter a continuidade, certo? Então, essa condição de continuidade, ela me permite afirmar o seguinte: se eu quero que esse cara aqui esteja coladinho com esse daqui no ponto x igual a c, eu vou acabar tendo que 2 cosseno de c, isso aqui vai ser ac ao quadrado mais 10, tá certo? Justamente para poder fazer essa colagem aí das funções contínuas. Por quê? Porque no x maior do que c, aqui a parábola eu sei que é contínua, mas antes dele eu não sei. Então eu tenho que juntar aí os pontos onde há essa dúvida, né, de continuidade e tentar ver isso aqui, né? Então, se a gente for resolver a equação, não, por isso que ele fala do c ser uma constante real não nula, porque aí a gente vai passar o 10 para o outro lado, né, e vai ficar 2 cosseno de c menos 10 dividido por c ao quadrado, né, tem que dividir por um número diferente de zero, então isso aqui vai ser a, né, e note que o a ele vai ser até um número bem negativão aqui, né, tipo, esse 2 cosseno c aqui, ele é no máximo 2, então isso aqui fica, o numerador fica no mínimo menos 8, né, no máximo, na verdade, porque, enfim, troca o sinal, mas em módulo é no mínimo 8, né. E aqui, esse cara, ele fica justamente um quadrado de um número positivo, né, então aqui a gente já tem o valor de a em função de c, para o qual isso aí acontece, beleza? Ah, professor, e se fosse do outro lado? É só você fazer a análise reversa, né, refletir aqui o cara, né, ao redor desse eixo y aqui, e você vê que acontece a mesma coisinha aqui, né, e isso vai acarretar na mesma igualdade. Então, isso aqui é uma explicação mais algébrica, né, mas geometricamente isso é bem intuitivo, né, o legal de continuidade é justamente isso, né, você consegue conectar as duas coisas de maneira bem interessante, né. E falando em conectar, vamos tentar conectar duas parábolas para ver se elas dão uma circunferência. Como é que a gente vai fazer isso? Não sei. É justamente a próxima questão que eu vou mostrar para vocês agora. E amigo internauta, o próximo pedido aqui foi uma questão pedida pelo nosso amigo internauta Wesley Barros, tá certo? Que ele pegou e perguntou o seguinte: professor, resolve a questão 4 da prova da OCM, né, 2017, nível 3, conforme vocês podem ver aí no print, tá certo? E esse problema, ele diz o seguinte: vamos supor que a gente tem duas parábolas de eixos perpendiculares, né, ou seja, o eixo da parábola é justamente aquela reta ali que passa pelo foco da parábola e que divide a parábola ao meio, né? E aí, vamos supor que essas duas parábolas de eixos perpendiculares se intersectam em 4 pontos distintos, A, B, C e D. Então, eu quero provar que o ABCD ele é um quadrilátero inscritivo, né? Então, vamos desenhar aqui a minha primeira parábola, tá certo? Então, bem aqui eu tenho a parábola 1 e vamos desenhar a segunda parábola aqui, tá certo? O desenho ele é meio rústico e tal, mas o que importa aqui é que dá para entender, né? Então, isso aqui seria a segunda parábola. E, poxa, a gente já tem eixos perpendiculares. Isso já esfrega na nossa cara, assim, qual é o eixo coordenado que a gente tem que usar, né? Então, vamos considerar aqui o eixo x e o eixo y, tá certo? E como é que a gente descreveria, por exemplo, essa primeira parábola, né? Essa primeira parábola aqui, ela tem um ponto aqui de mínimo, tá certo? No ponto 0 aqui, afinal, é o eixo da parábola, ok? E ela aqui vai subindo aqui, né? Então, vai ter um certo coeficiente angular positivo aqui, tá certo? Então, a minha parábola 1, ela pode ser descrita simplesmente pela fórmula y, certo? Igual a x ao quadrado, né? Então, bota aqui um certo ax ao quadrado, mais, sei lá, um certo b, né? Onde o b aqui é justamente essa coordenada do ponto de mínimo. E na parábola 2, a coisa é semelhante, só que dessa vez é o eixo x que está como eixo vertical em relação à parábola 2. Então, é só a gente trocar x e y de lugar, aí vai ficar x igual. Aí aqui, galera, eu vou ter que botar um certo a linha, porque pode ser que esse coeficiente aqui da primeira parábola não seja o mesmo da segunda, ok? Mas aqui vai ficar y ao quadrado mais um certo b', ok? Então, a gente consegue caracterizar as duas parábolas dessa maneira, ok? E aí, com isso, a gente vai fazer o seguinte: vamos supor aqui que a gente marcou aqui os nossos 4 pontos, né? Tem o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Então, vamos supor que, sei lá, vamos pegar aqui um O como sendo um ponto de coordenada XO e YO pertence, né? As duas parábolas, né? Por que eu estou colocando o O, né? Porque o O ele pode ser ou A ou B
ou C ou D, tá certo? Pode ser um dos 4 aí. A conta que eu vou fazer vai valer para os 4 pontos. Então, esses dois sistemas aqui, eles vão acabar sendo válidos, né? Então, daqui a gente tem que y0 vai ser ax0 ao quadrado mais b, e x0 vai ser a linha y0 ao quadrado mais b. E aí a minha estratégia, pessoal, aqui é o seguinte. Eu vou pegar esse y0 e vou substituir bem aqui, porque eu vou obter uma equação do quarto grau em x0, ok? Eu vou obter uma equação do quarto grau, cujas raízes, elas vão ser justamente as abscissas desses 4 pontos, tá certo? Então, daqui a gente vai ter o seguinte, né? Que o x0, ele vai ser a que multiplica. Aí esse y0 eu substituo aqui, vai ficar ax0 ao quadrado mais b, tudo isso ao quadrado, mais b', né? Acabei esquecendo linha aqui. Aí, ó, a gente vai fazer a conta aqui no gás, meu irmão. A gente já sabe aqui, por exemplo, que tanto a quanto a linha, eles são positivos, né? Justamente pela discussão aqui que a gente fez. E, bom, isso aqui vai ficar o quê, né? Vai ficar a linha a ao quadrado x0 à quarta, mais 2 vezes a linha bx0 ao quadrado, mais a linha b ao quadrado, mais b', né? Então, a gente chegou na equação do quarto grau, que é o seguinte, a linha ax0 à quarta, mais 2a a linha b, nossa, que ainda tem um menos x0, né? x0 ao quadrado, menos o x0 mais b', isso aqui vai ser igual a 0. Aí quem são as raízes, né? As raízes, elas vão ser justamente os x dos pontos, né? Tanto do A quanto do B, quanto do C, quanto do D, né? Note que esses caras, eles são todos distintos. Por quê? Porque eles estão nessa parábola aqui, vertical, né? Então, as abscissas deles vão ser todas diferentes entre si, né? E como ele tem 4 raízes, e eu já sei que essas 4 raízes são números distintos, então esses caras são todas as raízes, então eu posso usar relação de Girard, tá certo? Então, pela relação de Girard, a gente vai ter o quê, certo? Que a soma dessas raízes vai ser o coeficiente associado ao x ao cubo. Só que esse coeficiente não está aqui. Então significa que esse coeficiente ele é 0, tá certo? Então xa mais xb mais xc mais xd, isso aqui vai ser igual a 0. Olha que relação delícia, cara. E é justamente essa relação que a gente vai usar para poder provar que os caras estão na mesma circunferência. Então, acompanhe. Beleza, amigo internauta. Agora como é que a gente prova que os 4 pontos aqui eles vão estar sobre a mesma circunferência gama, né? Se fosse 3 pontos, a coisa seria muito fácil, porque a gente sabe que quaisquer 3 pontos assim que não estejam alinhados, eles vão estar numa circunferência, né? Mas aqui a gente tem 4, então a coisa fica um pouquinho mais complicada. Ou será que não? Pois é, mas a gente vai ver aqui um método que vai facilitar e muito a nossa vida, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma circunferência gama, tá certo? Que passa por 3 pontos, tá certo? Então eu vou passar por A, B e C. E aí vamos supor que o D' é o 4º ponto, tá certo? Então o D' aqui, se ele for o 4º ponto dessa interseção aqui, a gente não sabe a princípio se o D' aqui ele vai ser igual ao D, tá certo? A gente não sabe isso, mas como é que a gente pode fazer para descobrir? Basta a gente provar que eles têm a mesma abscissa, tá certo? Basta a gente provar que eles têm a mesma abscissa e aí daí a gente consegue ver que esse D vai ser igual ao D', e como eu tracei uma circunferência, significa que os 4 estão na mesma circunferência, tá certo? Então esse vai ser o nosso plano de ação, tá ok? E o que acontece, né? Que a gente pegou a primeira parábola e intersectou com essa circunferência gama, tá certo? Então se a gente for olhar um ponto O aqui, sei lá, com x0 e y0 aqui, né? O O podendo ser tanto A quanto B quanto C, só que dessa vez, ó, a gente vai olhar sob o ponto de vista da circunferência. Então, olhando sob esse ponto de vista da circunferência, a gente vai ter o seguinte: como ele vai estar na circunferência, né? Ele vai ser o seguinte: isso aqui vai ficar x do ponto O menos, sei lá, vamos supor aqui que o centro dessa circunferência ele seja x gama e y gama, tá certo? Vamos supor aqui que a gente tem essas equações ao quadrado mais YO menos Y gama ao quadrado. Isso aqui vai ser, sei lá, vamos supor que a circunferência aqui ela tem o raio R, tá certo? Então isso aqui vai ser R2. E como esses pontos aqui estão na parábola, a gente tem também que o Y desses pontos vai ser o quê? Vai ser AXO ao quadrado mais B, né? Segundo que a gente já
calculou. E aqui a minha estratégia vai ser justamente substituir esse cara aqui e abrir tudo, né? Então, daqui a gente tem o quê? Que o R2, isso aqui vai ser x0 menos x gama ao quadrado, mais y... Aí o y0 eu vou substituir aqui, ó. Eu vou substituir aqui, aí vai ficar a x0 ao quadrado mais b ao quadrado, tá certo? E aí, quando você expande as contas, você vê o seguinte, aqui aparece um termo x0 ao quadrado no máximo, em termos de grau. Então aqui vai ficar x0 ao quadrado menos 2 x0 x gama mais x gama ao quadrado, tá certo? Aí do outro lado vai ficar a2 x0 à quarta mais 2 ab x0 ao quadrado mais b ao quadrado. Então daqui a gente vai ter que a ao quadrado x0 à quarta mais 2ab x0 ao quadrado, se bem que tem um mais um aqui, né? Então a gente tem que incluir também o mais um vindo desse cara, tá certo? Então mais um aqui, x0 ao quadrado, mas a gente vai ver que esses termos não vão importar de praticamente nada, né? A gente vai ver que esse sistema aqui é só para fazer firula mesmo, tá certo? X gama ao quadrado mais b2 menos r2, tudo isso aqui vai dar 0, tá certo? Então, 0 é igual a isso aqui. Só que quem são as raízes dessa equação do quarto grau, né? As raízes, elas vão ser xa, xb, xc e o xd', né? Que é desse quarto ponto d' aqui que está na circunferência. E aí, como esses caras são distintos, né? De novo, pelas relações de Girard, a gente vai acabar tendo o seguinte. Por Girard, a gente vai ter que xa mais xb mais xc mais xd', isso também é igual a 0. Só que, amigo internauta, compara essa equação que a gente acabou de obter com essa outra equação aqui. Vou comparar as duas. Elas são praticamente iguais. Aqui tem xa, xb, xc. Aqui tem xa, xb, xc. A única diferença é que tem esse d e esse d'. Mas não é diferente porque eles dois são iguais, né? Então, dessa equação e dessa equação, a gente tem que o xd é igual ao xd', e aí como a coordenada aqui vai ficar um cara ao quadrado, né? Então isso significa que o d e o d', eles vão ser iguais, né? Porque você consegue achar o yd, né, em função do xd, e a mesma coisa em função do xd'. Então esses quatro pontos aqui são iguais, e como o d' está na circunferência, que passa por A, B e C, o d também vai estar. Então isso resolve o nosso problema, né? Então você percebe aqui que as equações de geometria analítica que a gente usou, na verdade, elas só servem mesmo como figurantes para poder obter um polinômio. Essa questão ela é muito bonita porque a gente usou a beleza dos polinômios, das relações de Girard, para poder encontrar o cara igual. A gente não precisou abrir lá muita conta, só precisou armar a equação, né? E isso é que é legal de você ver geometria analítica misturada com outras matérias, né? Porque há uma conexão muito forte entre elas, e geometria analítica não é só o cara sair metendo conta assim, fazendo algebrismo alocado, não. Geometria analítica consiste em você ver as equações e você identificar os objetos. E é essa identificação que vai ser muito importante para poder a gente resolver a próxima questão de pedido de inscrito que vem logo a seguir. E amigo internauta, a última questão desse pedido de inscrito, tá certo? É uma questão aí pedida pelo amigo internauta Rêmulo Farias, né? Que eu deixei o enunciado aqui mais preparadinho, tá certo? Pra vocês verem, é uma questão muito massa, cara. Muito massa, que parece geometria analítica, mas na verdade não é bem geometria analítica. É muito mais geometria plana, né? E bora ver como é que é essa questão, né? Bora ler o enunciado aqui, ó, que diz o seguinte. Seja C uma circunferência, AB um de seus diâmetros, T sua reta tangente em B, e M, um ponto de C1 distinto de A. Constrói-se uma circunferência C2, tangente a C1 em M e a reta T. E aí no item A ele pede para determinar o ponto T de tangência de T, né, independente do ponto M aqui, algum parâmetro, a gente vai ver isso aí. E encontrar o lugar geométrico dos centros das circunferências C2 ao variarmos M. Então, eu vou colocar aqui uma figura para você ver como é a situação, então, bora lá. Bom, amigo internauta, eu fiz aqui um desenho, tá certo? E o cara já vê aqui ponto de tangência, galera, bizu. Centro e ponto de tangência sempre estão alinhados, tá certo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse centro da circunferência C1, chamá-lo aqui de O1 e chamar esse centro aqui de O2, a gente sabe que esses três pontos estão numa mesma reta, ok? E com isso, a gente vai acabar obtendo o seguinte, certo? Devido à tangência aqui, a essa reta T, tá certo? A gente vai acabar fazendo o seguinte, esse cara aqui é o ponto P, né? De tangência de T e C2.
E aqui está a reta T, e a gente sabe que devido à tangência, essa reta ligando o centro aqui, a tangente ela é perpendicular, né? Então a gente tem uma situação bem interessante, que é um trapézio isósceles, tá certo? E como é que a gente pode caracterizar o ponto P aqui? A gente pode usar uma paramétrica aqui, né? Vamos supor de repente que esse raio aqui dessa circunferência seja Rzão, que esse ângulo aqui seja alfa. Então a gente tem que o ponto M, em coordenadas, ele vai ser o quê? Ele vai ser R cosseno alfa e R seno alfa, né? Justamente ampliando aí de um fator R o ciclo trigonométrico, ok? E a gente quer achar em função desse parâmetro alfa aqui as coordenadas do meu ponto P, ok? Só que para isso a gente vai ter que achar primeiro o meu raio da minha circunferência C2, que eu vou chamar de Rzinho, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse trapéziozão aqui e vou estudar ele um pouquinho mais aqui, certo? Então vamos estudar ele aqui. Isso aqui vai ficar o B, fica bem aqui, o P ele fica bem aqui, o O2 fica aqui e o O1 fica bem aqui. E se você for notar, ó, essa distância O1, O2, ela vai ser o quê? O1M mais MO2, ou seja, aqui fica Rzão mais Rzinho, tá certo? E se você for olhar essa projeção aqui eu tô pegando do Rzão, eu tô tirando Rzinho, então isso aqui fica Rzão menos Rzinho, e esse cara aqui fica o ângulo alfa, tá certo? Então quando a gente olha esse triângulozinho, nós vamos acabar tendo que o cosseno alfa, ele vai acabar sendo Rzão menos Rzinho, que é o cateto adjacente, dividido pelo cateto oposto. Então, daqui a gente tem que Rzão cosseno alfa, mais Rzinho cosseno alfa. Isso aqui é Rzão menos Rzinho, né? Passando Rzinho para cá e botando o Rzinho em evidência, vai ficar 1 mais cosseno alfa. Isso aqui vai ser Rzão que multiplica 1 menos cosseno alfa. Então, daqui a gente tem que o nosso Rzinho, em função do raio maior e dessa função trigonométrica, vai ser Rzão 1 menos cosseno alfa sobre 1 mais cosseno de alfa aqui, né? Então vamos guardar esse valor aqui, que ele vai ser útil para a gente resolver os próximos itens, certo? As próximas coisas. Só que ele quer achar o ponto P de tangência, né? Em função desse parâmetro e tudo mais. E se você for observar aqui, pela trigonometria, esse comprimento aqui BP é justamente, né? Se a gente for colocar eixos coordenados aqui, sei lá, vamos supor aqui que a gente coloca o eixo X aqui e vamos supor que a gente coloca o eixo Y aqui. Então o PB, ele é justamente a ordenada do meu ponto P aqui, né? Então, a gente vai calcular essa distância D, porque aqui o P ele vai ser o quê? Vai ser 0 e D. E aí, se eu calcular esse Dzinho, aí eu já tenho as coordenadas dele, né? Olha que massa, né? Não precisa nem fazer muita conta, é só você usar a função trigonométrica mais uma vez, porque o seno alfa, ele vai acabar sendo o quê? Vai ser cateto oposto, Dzinho, sobre Rzão mais Rzinho. Aí, o que é que eu faço com o Rzinho aqui? Ó, substituo. Aí, isso aqui vai ficar o quê, né? O Dzinho, ele vai ser Rzão mais Rzinho, seno alfa. Como eu falei, eu vou substituir aqui, ó. Aí isso aqui vai ficar Rzão. Aí o Rzinho vai ficar o Rzão. Boto logo o Rzão em evidência. Fica 1 mais 1 menos cosseno alfa sobre 1 mais cosseno alfa, né? Vezes o seno de alfa. E aí isso aqui vai dar o quê, né? 1 mais cosseno com 1 menos cosseno fica 2, né? Então fica 2 Rzão seno alfa dividido por 1 mais cosseno alfa. Então isso significa que o meu ponto de tangência ele vai ser dado pelas coordenadas 0 e 2r seno alfa sobre 1 mais cosseno alfa, certo? Então a primeira parte aqui da questão ela já está feita, determinamos aí o ponto P em função de parâmetro, tá certo? Esse parâmetro alfa determina um M e tá aí feito, né? Só que agora vem a grande pergunta, né? Encontre o lugar geométrico dos centros das circunferências C2 quando a gente varia M, né? Ou seja, eu quero saber por onde esse ponto O2 aqui ele tá variando, cara. E assim, o cara pensa, pô, eu vou achar aqui, ó, o O2, eu tenho coordenada Rzinho e tal, né? Uma maneira que o cara poderia fazer o seguinte, o O2, ele poderia escrever como menos Rzinho, né? Esse Rzinho aqui que a gente calculou, e essa distância D, né? Então, ficaria essa distância D, aí ele vai, né, substituir aqui, né? Então fica Rzinho 1 menos cosseno alfa sobre 1 mais cosseno alfa, ok? E aqui vai ficar 2Rzão seno alfa sobre 1 mais cosseno alfa. E aí, como é que a gente descreve esse lugar geométrico, né? É um negócio, bagulho muito feio, tá entendendo? Cara, parece um cão chupando manga, assim. Parece até a sogra, né? Tipo, salão de beleza. Brincadeira, tá? Com a sogra, eu amo muito a minha sogra. Mas enfim, é um negócio meio feioso aí, né? E o que acontece, né? Fica meio difícil, cara, o cara descrever aí com essa equação e tudo mais. Talvez o cara pode até
pegar esse cara aqui, tentar levar o quadrado, mas não fica muito legal, cara. Fica um negócio meio difícil de engolir, né? Mas tem uma saída, galera, por geometria plana, que torna isso aqui muito, mas muito fácil. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui. E amigo internauta, como é que a gente vê esse lugar geométrico, tá certo? Se você for tentar fazer alguns desenhozinhos aqui, ó, você vai ver que o cara meio que cresce, então isso lembra um pouco uma parábola, mas como é que eu provo que esse cara é de fato uma parábola, né? Eu posso fazer uma conta, rasgar aqui a equação e tudo mais, mas tem uma maneira muito simples, que é justamente usar a definição de parábola, tá certo? Aquela definição mais formal de geometria plana mesmo, que você pega uma diretriz, o foco e tudo mais. E qual é a definição de parábola, né? Vamos supor aqui que tu tem uma reta aqui chamada diretriz, tá certo? E vamos supor aqui que tu tem um ponto que é justamente o foco. A parábola é o lugar geométrico, né? Que é equidista, dos pontos que é equidista, tanto do foco quanto da diretriz. Então, a minha parábola, ela vai ter a seguinte propriedade: quando eu pego um ponto bem aqui, tá certo? Ele vai ter igual distância que essa distância aqui traçada até a diretriz, né? E por que é que essa definição ela é tão útil aqui? Porque é o seguinte, se a gente for imaginar o O1 como um foco, a gente já tem essa distância como sendo Rzão mais Rzinho. E daqui para baixo, isso aqui é só o Rzinho, né? O cara pensa, pô, isso aqui não dá para ser mediatriz, né? Não dá para ser a diretriz aqui, porque essa distância aqui é maior do que essa, né? Não é igual. Só que a diferença dessa distância menos essa é uma constante, que é justamente o R. Então, tudo que eu faço aqui é você simplesmente construir essa diretriz aqui. Vou chamar essa diretriz aqui de S, tá? E aqui eu vou pegar aqui uma distância, tá certo? Do eixo Y, de tal modo que esse cara seja R, né? R maiúsculo aqui. E aí você vai ver o seguinte, que quando eu pego essa distância aqui, ó, do O2 até essa reta S, né? Então, a distância do ponto O2 até a reta S vai ser o quê? Vai ser Rzinho, que é esse daqui, mais essa distância, que é Rzão. E a distância do ponto O2 até o ponto O1, tá certo? Isso aqui também vai ser Rzão, que é daqui para cá, mais Rzinho. Então daqui a gente tem que as duas distâncias sempre vão ser iguais. Então significa que O2 está na parábola, tá certo? Então ele vai estar na parábola de centro, né? Centro, forma de dizer, mas o certo mesmo é foco, né? Foco O1 e diretriz S, né? Que foi justamente essa retinha aí que a gente construiu. Então, sem fazer um pingo de conta, só usando a definição de parábola, a gente conseguiu resolver o item A. Omae wa mou shindeiru. Nani? Item B. Demonstre que existe uma circunferência ortogonal a todas as circunferências C2, né? Aí o cara fica pensando, meu irmão, que diabo de circunferência ortogonal é isso? Muito simples, amigo internauta. Circunferência ortogonal são aquelas circunferências que se intersectam em dois pontos, e quando você traça aqui as tangentes a elas, né, em cima desses pontos de interseção, elas formam o 90 graus, por isso que vem o nome circunferências ortogonais, tá certo? E por formar 90 graus, a gente tem que essa tangente aqui, a minha segunda circunferência, vai passar pelo centro da primeira, e a tangente aqui, a primeira, vai passar pelo centro da segunda, tá certo? Então, essa distância aqui, né, vamos supor aqui que os raios eles sejam R1 e R2, tá certo? E para poder a gente detectar aqui se uma circunferência é ou não é ortogonal, tudo que a gente tem que fazer é o teorema de Pitágoras, né? Essa distância aqui, ela vai acabar sendo a raiz de R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado. Maravilha, gente? Então, esse é o critério para poder saber se as circunferências são ortogonais. Ou seja, você olha as distâncias entre os centros e daí, olhando essas distâncias entre os centros, você vê se ela o quadrado dela vai ser igual à soma dos quadrados dos raios, ok? Então, a gente vai usar esse critério para poder achar a circunferência ortogonal. Mas como é que a gente pode explorar aqui, ver quem é a circunferência ortogonal aqui, né? Imagina você que você está variando essa circunferência C2, né? Ela pode começar pequenininha aqui, aí vai crescendo, vai ficando cada vez maior, né? Tipo Pokémonzão, tá entendendo? Vai evoluindo aqui, tá ligado? Só que, como é que a gente imaginaria uma circunferência que toca todos esses caras ao mesmo tempo, né? Uma possibilidade interessante seria eu pegar aqui, por exemplo, no ponto A e pegar esse cara aqui de diâmetro AB para ser o meu raio. Por quê? Porque, observe o seguinte, quando o cara está ficando muito pequenininho, é como se ele estivesse se aproximando cada vez mais do B. Então, essa circunferência tem que passar pelo B.
necessariamente. E aqui a gente tem uma possibilidade interessante, porque à medida que aumenta as tangentes, não importa o raio aqui que eu pego fixo, ele vai intersectar todas elas, né? Só não sei se vai intersectar de maneira ortogonal, mas que vai intersectar, vai. Então, um candidato provável é justamente pegar esse cara aqui de comprimento AB, certo? E pegar a circunferência de centro em A. Só que essas distâncias aqui, elas vão claramente, a distância do A até o centro O2 vai claramente aumentar, tá certo? Mas pelo menos a gente vai tentar ver aqui, tá certo? Quem vai ser esse cara. Bom, então eu fiz aqui uma redaçãozinha, né? Eu coloquei o cosseno A aqui, porque a gente vai precisar dele para calcular justamente a distância AO2, né? Talvez o cara pense, eu vou fazer aqui distância entre dois pontos e tudo mais, mas tem uma maneira mais fácil, amigo internauta. Você pode fazer justamente lei dos cossenos nesse triângulozinho aqui, né? Então se a gente for para a lei dos cossenos, por sinal, estou preparando material só massa disso aí para o nosso curso de trigonomagia, logo logo vocês vão estar vendo isso aí, tá certo? Mas se a gente aplicar a lei dos cossenos no triângulo AO1, O2, a gente vai ter que a distância entre o centro A e o centro O2 aqui, que é o AO2 ao quadrado, ó, perceba que esse cara ao quadrado tem que dar a soma dos raios ao quadrado, né? Então isso aqui vai ser o quê? Né? Vai ser o A1 ao quadrado mais O1, O2 ao quadrado menos duas vezes AO1 vezes O1, O2. Aí aqui, ao invés de ser o cosseno alfa, vai ser o cosseno de 180 menos alfa. Como o cosseno de 180 menos alfa é menos o cosseno de alfa, eu troco aqui um mais e coloco cosseno de alfa. Então, o AO1, ele vai ser o quê? Vai ser o raio maior ao quadrado, né? R ao quadrado. O1, O2, R mais R ao quadrado. Mais duas vezes R vezes R mais R vezes o cosseno de alfa aqui, né? E, bem, como é que a gente vai fazer agora, certo? Aqui, ó, se você observar o cosseno de alfa, aquela expressão que a gente obteve no item A, daqui a gente deduz que R mais R cosseno alfa, isso aqui é R menos R, então a gente já tira a dependência aí do cosseno, tá certo? Então, isso aqui vai dar R ao quadrado, aí a gente desenvolve aqui, né, o trinômio quadrado perfeito, R2 mais 2R mais R ao quadrado, né? Aí aqui eu substituo esse cara por esse 2R vezes R menos R. Aí esse aqui vai ficar R com R, 2R ao quadrado. 2R mais R ao quadrado. Mais 2R ao quadrado menos 2R. E olha que delícia, meu irmão. Olha que massa aqui. 2R com 2R é 4R2, que é a mesma coisa que 2R ao quadrado mais R ao quadrado. Só que 2R é justamente o raio de gama ao quadrado, né? Que é o AB ao quadrado, e o R é o raio da circunferência C2, tá certo? Então isso aqui vai ser o raio de gama, isso aqui vai ser o raio de C2. Então isso significa que o gama, né, é a circunferência pedida. Essa peça que você queria? E aí tá resolvido aqui o nosso problema, né? A questão muito massa, bicho, assim, na qual você tem que ter essa visão aqui de continuidade, de ir deslocando os caras. Você tem que mexer um pouco com geometria plana, trigonometria, lei dos cossenos. Mas por incrível que pareça, a gente usou muito pouco geometria analítica, né? Pra falar a verdade, quase nada, né? E é justamente isso que torna a questão fascinante, né? Porque a pessoa pensa, vou sair tacando tudo por analítica e tal. Não, cara, combina as coisas, combina geometria plana com trigonometria, né? É que nem diz o ditado lá do MMA, né? Tem muita gente que diz que é arte marcial mista, mas não, é arte matemática mista, tá ligado? Aham, sei. E o ditado do MMA é o seguinte, é melhor você saber o quê? Você saber uma matéria ou saber a outra? A melhor é você saber as duas, amigo internauta. Tá? É melhor saber essa ou essa. É melhor você saber as quatro. Quanto mais generalista você for, melhor pode ser as suas combinações, né? E mais letal você pode acabar sendo para poder resolver as questões. E eu acho que essas questões escolhidas aqui, elas servem justamente para mostrar essa lição que eu acho muito valiosa vocês aprenderem, beleza? E amigo internauta, se você chegou aqui até o final, assistiu, deu gás, cara, muito obrigado, bicho. Muito obrigado por ter assistido mesmo de verdade, certo? Muito obrigado aí pelo like, pelo comentário. Lembrando, se você quiser mais questão de pedido de inscrito, comenta aí, tá certo? Ou então manda pro meu Instagram, né? Tipo, eu já tô com várias questões aqui, já tô com vários vídeos engatilhados, tá certo? Acabei sumindo um pouco também porque eu tô gravando mais, né? Pra poder deixar estocado, mas enfim. Manda aí, mesmo assim, o canalzinho foi criado justamente para isso, para poder ajudar você a tirar suas dúvidas e a crescer em matemática, beleza? Então, por esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado bastante das questões e até a próxima. Valeu, pessoal! Um abraço!